Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Prontos, então, para mais uma aula do livro Vidas Vazias? Muito bem! Hoje é a nossa 10ª aula e nós vamos estudar os capítulos 19 e 20. E vamos começar, como sempre, relembrando o checklist da aula passada. E aí, como é que foi a semana de vocês? Conseguiram cumprir direitinho o que a gente vem conversando, né? As orientações, as dicas de Joana? Bom, então na aula passada nós conversamos que deveríamos nos conformar com os parentes ou amigos que já partiram, entender que a morte, de fato, ela não existe, é somente uma passagem, e fazer de todas as nossas noites, noites natalinas, onde celebramos a passagem do Mestre aqui entre nós. Então, tenho certeza que vocês conseguiram cumprir direitinho esses 3 itens. E vamos, então, para os nossos capítulos da aula de hoje. Capítulo 19, Fadiga no Bem. Eita! Quem nunca viveu uma situação dessa, né, pessoal? Aquela fadiga, aquele desânimo. A gente sabe que muitos companheiros, quando ingressam na seara espírita, chegam muito empolgados. Né, com planos diversos, e eu vou fazer, e vai acontecer. E começam assim, animados, vamos lá, meu irmão, vamos trabalhar. E aí, falta uma semana, não tive uma complicação familiar, depois se é raro, vê a criatura, desaparece. Quantas pessoas nós já não encontramos assim, que começam animados na doutrina, e depois passa, é aquele fogo do momento. Mas não são desses irmãos que a Joana está falando aqui neste capítulo, não. Ela está falando de nós, trabalhadores mesmo, que estamos sempre lá, que a doutrina já faz parte, assim, da nossa vida mesmo. Somos nós que, né, fazemos vários trabalhos, estamos sempre no centro, quando estava tudo normal, né, e de forma presencial, passando o sábado todo lá, o domingo, enfim. E de repente a gente é acometido com um desânimo, uma fadiga no bem. E a gente não consegue entender o porquê. Poxa, eu tô fazendo tudo tão direitinho, tô fazendo a minha parte tão bonitinho, por que eu tô achando isso tudo tão cansativo? Vamos entender? Muito bem. Mesmo nos dedicando e nos esforçando na seara divina, muitas vezes sentimos um abatimento que não conseguimos explicar. Sentimos as forças do mal nos sondando, insistindo para que a gente desista, e muitas vezes nos questionamos. Por quê? Quando a gente entra nesse processo de desânimo, a gente fica mais suscetível às forças contrárias ao bem. E nós conseguimos sentir, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Algo de errado não está certo, né? Como o pessoal fala. Tem alguma coisa errada. Eu tô sentindo uma presença, muitas vezes, né? Quem é mais sensível em relação às companhias espirituais, às vezes sente uma presença, ou às vezes sente aquele peso, aquele mal-estar, e quando pensa em ir no centro, nossa, ir pro centro hoje? Ir pro trabalho mediúnico, que agonia! Quantas vezes a gente já passou por isso? Então, por quê? Por que nós mesmo, fazendo a nossa parte, sentimos essa fadiga no bem? Por que passar por uma situação dessa se eu estou fazendo a minha parte, se eu estou procurando fazer o bem? Vamos ver o que Joana nos diz. Ela diz: estranhas a situação emocional inquieta e a irritação contínua que tomam corpo em teu organismo com frequência. Então, é um comportamento muitas vezes que a gente apresenta, a gente fica irritado, a gente está sem paciência, a gente está de mau humor. Eu não tô legal. E não é TPM, não é nada. É de repente. Não mexe comigo, me deixa, né? Quantas vezes já não vivemos uma situação assim? Constatas em determinados dias que o teu ânimo e tuas forças morais encontram-se no limite. Olha, eu cheguei no meu limite. Não dá mais pra mim. Não me fala mais do centro, não me fala mais de Kardec, não quero saber de nada. Quero sair, quero sumir.
quero dormir e nunca mais acordar. Ou então, quero desencarnar logo, eu quero ficar tranquila, não quero trabalhar. Quantos equívocos estão aí nessa frase. Surpreende-se por verificares que todos os esforços aplicados em favor da conduta saudável parecem válidos. Poxa, mas eu estava fazendo tudo tão certo, eu estava indo no trabalho, não estava faltando, não estava chegando no horário, por que isso está acontecendo comigo? E o outro lá, o fulano, está super tranquilo. Por que comigo? E com esse pensamento, chega à falsa conclusão de que os resultados de se fazer o bem não são os desejáveis. E experimenta a tentação de se entregar completamente ao desânimo. Poxa, fazer o bem não vale a pena, então não. Porque olha o tanto de sofrimento que eu estou passando, olha o tanto de dor. Não vale a pena. Olha lá o fulano que não vai no centro nem nada, super feliz, nas farras. Ele sim é feliz, eu estou aqui no centro sendo carregada. Então não vale a pena. Uma conclusão muito errônea que muitas vezes a gente acaba fazendo. E o que Joana vai nos falar em relação a isso? Para que a gente tenha uma certeza muito clara dentro de nós. Se não fosse essas nossas atividades no bem, essa nossa ida no centro, ou agora de forma virtual acompanhar, né, da nossa casa os trabalhos, se não fosse essa nossa atitude, essa nossa insistência em fazer algo em prol do outro, em prol de nós mesmos, nossa situação estaria muito pior. E muitas vezes a gente faz tão pouco, mas aquele pouquinho já nos ajuda e muito, porque temos aquele nosso passado a expiar. São essas atividades no bem que nos impedem de sucumbir completamente por conta desse passado. Gente, nós fizemos coisas terríveis. Quando a gente para pensar em coisas que fizemos há 10, 15, 20 anos atrás, muitas vezes a gente fica surpreendido. Nossa, como é que eu tive coragem de fazer isso? Como é que eu tive coragem de falar isso, me posicionar dessa forma? Imagine-se em vidas passadas. Na passada, na anterior. Porque nem tudo que a gente passa nessa vida são coisas que a gente fez na vida passada, na anterior a essa. Muitas vezes é de umas 5 atrás. Pode acontecer. Então, gente, imagine as coisas que nós já não fizemos. Então, estão conosco os irmãos que muitas vezes não nos perdoaram, insistindo para que a gente desanime, para que a gente desista, para que a gente não realize as nossas atividades na seara espírita. E se a gente baixar a guarda e entrar nessa sintonia, é justamente isso que nós vamos fazer. Abandonar o trabalho. Achando que aquele pouco que a gente faz não está dando resultado algum, então para que eu vou continuar? Capacita-se, Joana diz, do que deve se realizar e reflexiona com frequência a respeito da jornada em que te encontras. Não está nela por impulso do acaso, mas por necessidade do princípio de crescimento na direção de Deus. Não estamos aqui por acaso, não reencarnamos por acaso, não somos espíritas por acaso, temos uma jornada a seguir, temos compromissos a serem realizados, responsabilidades. Não podemos jogar tudo para o alto porque estamos cansados. Não dá. Temos que seguir, mesmo com fadiga. E Joana fala, é sempre melhor a fadiga no bem do que a fadiga na luxúria, do que a fadiga nos vícios. É melhor a gente se cansar aí. E insistir, não parar. Seguir sempre, porque temos a nossa jornada rumo à plenitude. Bem-aventurado é todo aquele que se cansa no cumprimento do dever. Porquanto as compensações de paz e alegria são inauditas. Então, aquele que se cansa no cumprimento do dever, aquele que está cansado de tanto trabalho, de tanto auxílio prestado, é um bem-aventurado. Quando, não fica só reclamando, Ai, meu Deus, estou muito cansada. Chega, para mim já deu.
né? Temos que estar cansados, sentir o cansaço, tudo bem, mas isso é em prol do meu crescimento, é em prol do meu próximo. Então, olha que coisa maravilhosa. Temos que ter esse pensamento. Primordial, gente, não desistir, não sair. Claro, existem situações e situações e muitas vezes precisamos nos afastar temporariamente de um trabalho por questões familiares, questões de saúde, enfim. Mas o que a gente não pode fazer é abandonar completamente a casa, não ir mais nada, ser aquele espírita não frequentante. Isso não existe. Não existe espírita não frequentante, gente, de forma alguma. Muito pelo contrário, os espíritas eles precisam ser bem ativos na assistência social, enfim. Então, né, vamos sempre estar em contato com as verdades que a doutrina nos traz, vamos sempre dedicar um pouco do nosso tempo nos trabalhos espíritas. Essa é a mensagem do capítulo 19. Vamos lá, capítulo 20, esforço contínuo. E ele começa assim, ser pacífico. Será que nós somos pacificadores? Será que nós levamos a paz por onde quer que a gente passe? Esforça-te, Joana diz, para que a serenidade seja uma constante em tuas horas. Você ser conhecida por aquela pessoa serena. Nossa, eu olho para você, eu sinto uma paz, uma serenidade. Não é uma coisa que as pessoas costumam falar de mim, por exemplo, no centro. Lá no centro eu coordeno alguns trabalhos, onde eu sou conhecida justamente por ter a expressão fechada, assim, a sobrancelha fechada. Herdei isso do meu pai. E aí, a gente passa aquela impressão de pessoa que está de mau humor. Isso não é legal, isso não é bom. Então nós temos que buscar, nós temos que cultivar a paz, a serenidade, e muitas vezes começa justamente no nosso semblante. E a gente já viu em outras aulas que o semblante de paz não é ausência de problemas. Muitas vezes a pessoa está com aquele semblante sereno, mas passando por várias situações conflitantes, mas ela não deixa que aquilo domine completamente o seu comportamento. Então é isso que a gente precisa buscar. Sermos pacificadores, sermos pessoas que, por onde a gente vai, a gente espalha a serenidade. Então, gente, a serenidade, a paz, elas precisam ser a regra em nossas vidas e não a exceção. Muitas vezes a gente faz essa inversão, né? Normalmente a gente não está em paz. A gente está com algum conflito, alguma coisa no trabalho, na família. Ai, meu Deus, eu ligo o jornal, é só notícia ruim. E aí, de repente, hoje eu estou em paz. Ai, hoje eu acordei olhando para o sol, escutando os passarinhos. E aí, fica um momento de paz. E depois, aquela turbulência de novo. Então, percebem que a turbulência tem sido a regra das nossas vidas e a paz a exceção? Vamos inverter isso. A regra é estar se sentindo em paz. Estar se sentindo em paz não é ausência de problemas. Não. Nesse ponto que nós estamos de provas e expiações, nesse planeta, ainda mais nessa transição, não tem como não ter problemas. Nós vamos ter. Mas a gente não deixa que eles nos dominem. Dominem nossas mentes, nossas falas, nossas ações. Não. A gente tenta permanecer sereno. Olha que exercício difícil, mas tá aí o dever de casa. Permanecer sereno. E trata-se de um empenho contínuo. Ai, Camila, essa semana eu vou ficar em paz. Vou ficar. Comecei na segunda, aquela paz super bacana. Na terça, aquela paz mais ou menos. Na quarta, eu estava virada, né? Turbulência total e problemas. Ai, desisti. Não dá, eu não consigo, não. Na próxima vida eu tenho. Gente, não é assim. É um esforço contínuo. Se a gente erra, se a gente falha, poxa, falhei hoje. Amanhã eu tento de novo. E a gente vai falhar tantas vezes, inúmeras, centenas de vezes. Centenas de vezes. Mas nós temos que ter o esforço contínuo. É um esforço contínuo. É recomeçar, é fazer de novo. Só assim que a gente vai alcançar aquele estado de paz completa, né? Pelo menos a paz que o nosso planeta permite que a gente tenha. E tudo começa no pensamento.
Tudo começa no pensamento. O pensamento pacífico, ele vai trazer em nós ações pacíficas. Então, se o nosso pensamento está todo turbulento e cheio de preocupações, a gente vai demonstrar isso. Também não adianta nada a gente estar assim, né? Com um olhar sem vida, sem nada, e o pensamento a mil. É preciso trabalhar os dois de forma conjunta. Então, o primeiro passo, pessoal, para ter uma vida de serenidade, de paz, é ter pensamentos serenos e pacíficos. A mente humana, Joana diz, vai de um ponto para outro numa velocidade absurda. A velocidade do pensamento mesmo. Daí a necessidade de se fazer da busca pela paz de espírito uma atividade rotineira, contínua. A gente está aqui pensando, a gente está aqui meditando, de repente nosso pensamento vai para um outro local, para uma outra situação, e a gente fica ali pensando, às vezes, horas naquilo. Então, de repente, poxa, nossa, eu estava aqui meditando, olha para onde meu pensamento foi, para aquele problema. Então, olha, se a gente está pensando e o pensamento foge, a gente volta. E foge e volta. Gente, é aquela repetição, aquele exercício diário, aquele exercício contínuo. Bons propósitos diários, treinamento frequente vão contribuir para alcançar a meta de paz, de serenidade. Treinamento frequente, bons propósitos diários, é aquela constância. Não, se no primeiro embate, eu tentei 1, 2, 3, 5 vezes e toda vez eu voltava para um pensamento turbulento, vou desistir? Não. A gente tem que tentar centenas de milhares de vezes. A gente tem que tentar até isso se tornar uma coisa completamente natural em nós. Ser a regra da nossa vida, ser aquela pessoa calma. Pode parecer difícil. É difícil? Difícil, Joana? Difícil. Pode parecer difícil, né, Joana? Mas vale considerar que tudo aquilo que não é habitual exige maior contribuição da vontade, impondo repetição. Então não é o nosso habitual e sermos essas pessoas de luz, 100%, né, tranquilas. Não é. A gente está num nível, né, de provas e expiações, onde o mal, muitas vezes nos domina. Então não é o nosso habitual. Então tudo que não é habitual, tudo que foge da regra é difícil mesmo, né? A gente se acostumar com uma nova realidade. E essa vai ser a nova realidade do planeta. As pessoas vão estar mais pacíficas. Então, é difícil sair daquela situação confortável que a gente se coloca, mas é uma questão de repetição. Repetir, repetir, repetir. Às vezes assim, não automática, às vezes de uma maneira robótica, para você se forçar. Naquele primeiro momento você se força. E depois aquilo vai ser algo tão natural quanto tomar água. O começo de tudo é no pensamento. Ai, Camila, você está falando de novo de pensamento? Sim, porque tudo começa aqui. Tudo. A insistência de ter bons pensamentos vai fazer com que criemos uma aura de defesa vibratória em relação às energias negativas e agressivas que podem vir de pessoas à nossa volta ou até mesmo de obsessores. Então, gente, insistir em ter pensamentos bons. E quando a gente estiver pensando em alguma coisa mal, a gente pega esse pensamento, manda ele para fora e vem com um pensamento bom. E aí vai pensar alguma coisa ruim em algum momento de novo. A gente vai, pega ele, sai. E repete isso todas as vezes necessárias. Todas as vezes necessárias. Não tem fórmula mágica para a gente alcançar a nossa plenitude. É difícil, gente, o caminho é árduo. E as ferramentas estão aqui, à nossa disposição. Olha o alerta de Joana. Nem tudo quanto se deseja fazer é permitido realizar. Nem tudo que a gente deseja fazer é permitido que a gente realize visando o nosso crescimento espiritual. Então, muitas vezes eu estou num momento de desânimo, de vazio existencial, que eu quero é sair para farra, é encher a cara, mas é permitido realizar isso visando o meu crescimento espiritual, porque nós estamos aqui para isso? Não, não é permitido. Pelo contrário, vai no caminho oposto a isso. Então, nem tudo que a gente quer fazer naquele momento, né, de alvoroço, é permitido a gente realizar. Há limites que estabelecem diretrizes e impondo o cometimento. Não os ultrapasse, justificando saúde, juventude, força. Eu tô tão nova, eu tenho tanta saúde, deixa eu aproveitar a minha vida. Como se o aproveitar a vida fosse justamente uma vida completamente desregrada.
Preciso aproveitar enquanto eu sou nova. Preciso sair, preciso conhecer gente, sem responsabilidade. Preciso experimentar de tudo. Justificando justamente, eu tenho saúde, eu sou jovem, eu tenho força. E esses recursos, né, saúde, juventude, força, nós temos, né, estão ao nosso alcance para finalidades mais significativas, finalidades mais nobres. É para isso que nós temos. E mesmo não temos saúde, não temos juventude, não temos força, ainda assim a gente precisa trabalhar em prol do nosso crescimento espiritual. É mais difícil, mas ainda é preciso. E quando você é novo, forte, saudável, olha o compromisso que se tem. Então, gente, existem fronteiras morais, Joana fala aqui, que nós não devemos ultrapassar, seja qual for o pretexto. Nós sabemos que fronteiras morais são essas. Não podemos ultrapassá-las justificando, só se vive uma vez. Eu quero me sentir bem, eu quero preencher esse vazio. E a gente faz coisas absurdas. Nos entregamos a orgias impensáveis. Não podemos ultrapassar essas barreiras morais. E para internalizarmos ainda mais sobre esse assunto, né, a paz, vamos ver um vídeo do Momento Espírita falando justamente sobre isso. Vamos lá. Certa vez houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram dentre muitos 3 finalistas igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas, como a neve em meio ao azul anil do céu. O terceiro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Mas, para surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os 2 pintores que não foram escolhidos questionaram o juiz que deu o voto de desempate. Como este quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? E o juiz, com a serenidade muito grande no olhar, disse: Vocês repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade, há numa das fendas do rochedo um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, responderam: Sim, mas... Antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou: Caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade. Mas não é tão difícil de entender. Considerando que a paz é um estado de espírito, podemos concluir que, se a consciência está tranquila, tudo à volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter nossa serenidade. Fazendo uma comparação com o quadro vencedor, poderíamos dizer que o ninho do pássaro que repousava serenamente com seus filhotes representa a nossa consciência. A consciência é um refúgio seguro quando nada tem que nos reprove. E também pode acontecer o contrário. Tudo à volta pode estar tranquilo e a nossa consciência arder em chamas. A consciência, portanto, é um tribunal implacável, do qual não conseguiremos fugir porque está em nós. É ela que nos dará possibilidades de permanecer em harmonia íntima, mesmo que tudo à volta ameace desmoronar ou acuse sinais de perigo solicitando correção. Sendo assim, concluiremos que a paz não será implantada por decretos, nem por ordens exteriores, mas será conquista individual de cada criatura, portas adentro da sua intimidade. Um dia,
a paz vestiu-se de homem e conviveu com a humanidade sofredora e aflita. Conservava-se em paz mesmo diante das situações mais turbulentas e assustadoras. Agredido, manteve-se sereno. Caluniado, exemplificou tranquilidade. Diante da tempestade no mar, pediu calma. Pregado na cruz, permaneceu em paz. Todavia, antes de partir, teve ensejo de dizer: a minha paz eu vos deixo como exemplo. A minha paz vos dou como modelo a ser copiado. Muito bem, excelente vídeo tratando aí sobre a paz. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos ao nosso checklist. Então, anote aí. Insistir em fazer o bem, mesmo quando a fadiga vier. E ela vai vir, mas a gente vai insistir em fazer o bem. Não se deixar levar pelo desânimo, que também vai chegar, mas a gente não pode se entregar a ele. Cultivar a paz dentro de nós e vigiar os nossos pensamentos. Tudo começa aqui, então vamos orar e vigiar sempre. Essa foi a nossa aula de hoje. Encontro vocês na semana que vem, se Deus quiser.